professor Martins. Quero fazer, na realidade, uma pergunta a respeito daquilo que o professor falou, a respeito da importância do leigo na leitura do trabalho de implantação de igreja. Mas, na prática, qual que seria o papel hoje dessa parceria do leigo mais do clérigo para que o trabalho de implantação de igreja seja um sucesso? O professor Martim, parece que todo mundo está gostando bastante do Martim hoje. O senhor propôs, ao meu ver, um calvinismo invertido. Eu sou um pastor metodista, quarta geração de metodista, tenho um tio que é pastor presbiteriano, mas quando fala de calvinismo eu me empolo de cima e embaixo, só Fenergan para me curar, não é isso? Então o calvinismo para mim ele é maléfico, tanto se for um calvinismo ao inverso, como se for o próprio calvinismo, né? Porque o calvinismo não são eleitos e outros não. O senhor propôs um calvinismo de cabeça para baixo, não é isso? Onde todos estão incluídos. Mas a minha pergunta é o seguinte: será que por falta de firmeza no quesito doutrinário, parece-me que quando nós olhamos, por exemplo, os presbiterianos, eles possuem uma firmeza muito grande na questão doutrinária, também os pentecostais. Será que essa falta de firmeza não nos faz frágeis na plantação e no crescimento da igreja? Só isso. Sou geral do primeiro ano, da parte da manhã. Eu quero aqui, em relação à salvação, que foi falado na parte da manhã, eu gostaria de saber, que não ficou bem claro para mim, se a salvação que o senhor falou foi no âmbito da anunciação, que nós estávamos falando sobre, em relação sobre implantação de igreja, de missão, ou se é no âmbito da questão da predestinação, ou se é no âmbito da questão da apocatástase. Aí eu queria saber em que grau que o senhor colocou a questão da salvação. A apocatástase, né, é a questão que no final todos vão ser salvos, até, segundo diz, que até o próprio Satanás e os demônios vão ser salvos. Então eu gostaria de saber em que grau o senhor colocou essa questão. Na verdade, eu só vou fazer um comentário aqui. O Carlos fez uma pergunta, né, sobre a cultura organizacional e que você considera que há uma crise nessa forma de organizar essa questão cultural, né? Eu interpreto assim, Carlos, existem, na verdade, culturas organizacionais. Uma cultura, né, que a gente, é muito engraçado porque a gente fala assim, porque a instituição, né, nós temos esse costume, né? Então, cada um interpreta e cada uma o que é essa instituição que existe, mas existe no imaginário de cada um desenho. E as culturas locais, né? Eu vejo assim, que existem, na verdade, algumas dificuldades de articulação entre uma coisa e outra, né? O que eu sinto falta nas culturas organizacionais, posso falar da igreja, eu posso falar da nossa igreja, né? É a falta de debate, de discussão e de diálogo. Eu acredito que nós precisaríamos de um concílio doutrinário, ou concílios doutrinários. E para concílios doutrinários, até revendo documentos da igreja para conversar com vocês, eu fiquei pensando um monte de coisas, né? E existiam concílios que, por exemplo, os concílios que tiveram, o concílio geral, o último, enfim, mas que ficam pautas, às vezes, por exemplo, eleição ao episcopado e outras pautas de maior relevância. Pelo menos assim, eu estou falando de fora, porque eu não participei do concílio. Mas eu acredito que nós, como igreja metodista, e também outras igrejas irmãs que estão aqui representadas, para a gente lidar com essas culturas, a gente precisaria ter coragem de fazer concílios doutrinários.
E aí não é um retrocesso, eu vejo que seria um repensar realmente um pouco essa questão da identidade que a gente tentou colocar e firmar algumas coisas, e não no sentido de só de relembrar, né, mas qual que é a cara da igreja em solo brasileiro, né? Porque às vezes o pessoal fica importando tantas coisas, né, e como que a gente lida com o que é próprio nosso, né? Então, eu acho que valeria a pena, eu iria por esse caminho. É uma coisa meio macro, né? E no nível local, o pastor e a pastora poderia fazer isso também, relembrar o que é ser cristão ou cristã nos dias de hoje e especificamente metodista. Mas assim, eu vejo que na nossa igreja, no sentido mais amplo, valeria. Eu sonho com esse concílio ou esses concílios doutrinários. Dizem que a igreja metodista não tem doutrina, né? É riquíssima doutrina, gente, né? Até os próprios pastores, alguns pastores e pastoras falam que não, mas enfim, existem, né? Não sei se é por aí que você... Eu vejo que, porque há uma confusão de interpretação, eu vejo as questões hermenêuticas ficam, às vezes, no olhar de cada um e cada uma. É a questão estratégica, na questão organizacional. A estrutura organizacional, toda estrutura, inclusive a nossa, ela tem, por exemplo, questões de desempenho. Sim. Avaliação de desempenho. É outra pergunta. Muito mal feito, na minha ideia. A questão do psicólogo, por exemplo, não tem avaliação de desempenho. Né? Acho que tinha que eu consigo até avaliar desempenho psicopal. Agora, tudo isso tem a ver com implantação de igreja. Porque quando se vai avaliar a questão de desempenho, é mal avaliada por organizacional. O que eu estava até partilhando no intervalo com o Martim, eu acredito que a gente precisa repensar, dentro esse repensar a doutrina, ou reafirmá-la, enfim, qual que é a vocação da igreja metodista hoje? Porque não é só a vocação do pastor e da pastora, a vocação do leigo e da leiga, que pode entrar num programa de plantação de igrejas, mas a vocação da igreja como um todo. Porque senão você fica refém existe uma questão que a gente eu tenho muito receio da gente perder isso, né? Que é a questão da conexidade, que nos dá uma linha de pensamento, né? Mas isso vem de encontro a uma pergunta, não sei quem fez, dessa questão de desempenho. Até que ponto devemos ser cautelosos para que a implantação de igrejas não se torne uma mera estratégia de sobrevivência econômica da instituição, perdendo assim a essência da missão de Deus, que é a salvação e libertação. Esse é um tema bastante relevante, provocador, né? Porque a questão da igreja é como parte da missão de Deus. De você, claro, todas as pessoas que estão falando de Jesus Cristo, obviamente quer que outras pessoas se agreguem a esse corpo de Cristo. Agora, até que ponto isso é exclusivamente para sobrevivência, aí é uma outra história, né? Então, eu vejo que essas questões que a gente trata aqui, a gente tem um limite. A gente tem um limite, né? Porque eu estou falando das minhas reflexões. Porque essa dimensão de você olhar de frente o problema, as situações, porque existem questões por exemplo, de experiências de vocês que plantaram igrejas e que dentro dessa avaliação de desempenho foi tudo bonitinho, mas em outros casos não. E aí a pessoa, como que ela é avaliada, né? É pelo número, pela dedicação que teve, pelo tempo que despendeu. Então, eu vejo que existe uma série de situações que precisam ser consideradas. Inclusive, pessoas que às vezes, você vai para um projeto desse, entra um pouco no que o Gessimar comentou, da seleção das pessoas, mas, mesmo com a seleção, as pessoas selecionadas podem se frustrar
e o projeto pode ser frustrado. E o que eu faço com essa pessoa? Então, assim, o que seria extremamente relevante é trabalhar com essa pessoa em relação à própria vocação dela, né? A Lia não está aqui, a questão do leigo e da leiga, né? Eu tenho, assim, pelo menos uma percepção que nem todos e todas que vêm para o pastorado não necessariamente gostariam de ser pastores e pastoras numa igreja local. Mas, não sei, né? Em outras dimensões da vocação, um hospital, numa instituição, por que não? Mas aí tem, por isso que eu falei, existe a necessidade de repensar isso que você coloca como uma cultura, organização. Eu colocaria no plural, né? E de você também vestir a camisa, né, que todo mundo fala, né, da igreja, no sentido de você acreditar no projeto da igreja, mas aí tem que ficar claro qual é, né? E também, assim, vocês sabem que a gente forma vários líderes e várias líderes para outras igrejas. Isso eu espero que essa não seja só a vocação da Igreja Metodista, né? Mas isso é uma realidade, né? Então, assim, e aí vai, né? Eu acho que toda o que a Silvia coloca, né, também da questão da família, né? Essa inclusão da família em todo esse lançar-se, né, esse escutar a vocação e perceber até que ponto também a família está incluída nesse processo, né? Então, acho que tem várias coisas aí que precisam ser trabalhadas e que bom que a gente tem a oportunidade de conversar pelo menos um pouco sobre isso. Mas, volto a dizer, não falo só aqui, em vários locais eu já falei, meu sonho é que a gente tenha um concílio doutrinário. Agora você resolve essa Bom, na quinta-feira a gente vai voltar a tratar um pouco dessa questão das igrejas saudáveis, saúde pastoral, no processo de plantação de igrejas. Bom, começar pelos mais fáceis, né? A Silvia fez uma pergunta sobre a família. Hoje, eu estou numa situação diferente da de 2011. No final do ano passado, o professor Paulo Garcia conversou comigo e esse ano eu fui nomeado para docência aqui na Faculdade de Teologia. Primeiro ano que eu estou dando aula aqui na Faculdade de Teologia. Eu moro em Registro, então eu venho de lá toda semana e volto para lá toda semana também, né? E em conversa com a minha esposa, com a Ana Marta, lá no final do ano eu falei, e aí eu comecei a conversar de novo, né, dizendo, como será que a gente fica agora nessa configuração familiar de 2 filhos e tal? E ela disse, olha, eu tenho bastante clareza de uma coisa, ela me falou. Quando nós conversamos sobre vir para cá, quem tinha percebido mais sensivelmente a vocação, o chamado de Deus, foi você. Mas hoje, a consciência mais profunda de vocação aqui em Registro, quem tem sou eu, ela falou. Eu vim para cá acompanhando você, mas esse é o lugar que Deus me quer. Então, eu estou enfrentando a estrada, né? Toda essa semana, porque ela tem a consciência de que lá é o lugar dela, que Deus a vocacionou para lá. E eu não vou interferir nessa decisão dela, né? Essa decisão de dizer, nós somos vocacionados, não é isso que a gente fala? Então, eu estou vocacionado aqui, ela é dentista na rede pública de saúde lá, né? Então, ela atende muita gente com muita necessidade, ela gosta muito do que ela faz, e ela entende isso como vocação. Deus me chamou para atuar aqui e tal, então a gente vai levando. Agora, na questão específica, eu já vou daí passar para a pergunta do Gersimar. É preciso contemplarmos esses aspectos da formação teológica,
indispensável para um plantador de igrejas. Não é o mesmo ministério que o ministério pastoral. Não é a mesma coisa você chegar numa comunidade, numa igreja local, que tenha uma liderança leiga já instituída, que tenha clã, que tenha os seus ritmos, que tenha a sua história, que tenha tradição e tudo mais. Não é. Você está solto. Por um lado, tem muita gente que diz assim, olha, deve ser uma delícia não ter que ficar e tal. Sim, por um lado é uma delícia você não ter que ficar em reunião de administração, de clã e tal. Por outro lado, a pressão sobre, e aí uma pressão psicológica sobre você, sobre sua família, quer dizer, eu tenho que plantar uma igreja, eu não tenho uma clã hoje, mas eu tenho que ter, e esse sentimento de solidão, são aspectos que marcam o ministério de um plantador de igrejas. Né? O curso nosso aqui, este já é a segunda edição, vem suprindo uma lacuna importante. Eu acho que a gente precisa agora considerar teorias de plantação de igreja e cotejá-las com a teologia, com a tradição metodista. Isso é o que falta. Porque não adianta você fazer um curso, não sei se foi você mesmo que falou, da Batista da Lagoinha, e aí eu vou plantar uma igreja metodista. Não. Eu mesmo fiz um curso, por iniciativa própria, de uma outra denominação, que tem elementos muito importantes no processo, e me ajudaram bastante, mas não chega uma hora trava. Não dá. Essa não é a igreja metodista. Então, a gente precisa, de fato, ter esse cuidado com a formação teológica. E eu acho que aí, além de uma coisa não só dos pastores, mas também dos leigos, envolve a questão da família. Por exemplo, nós falamos que Deus vocaciona todo mundo, não é? Mas a vocação da esposa do pastor está subordinada sempre a... Então, a esposa de pastor passou a ser uma vocação. Deus te chamou para ser esposa de pastor, agora você não pode mais... ou esposo de pastor, então, também está na mesma... No caso de plantação de igrejas, por exemplo, o sustento da nossa casa vem da Ana Marta. Não é? Eu não tenho nenhuma dificuldade com relação a isso. Eu orei para Deus e tal, Deus me sustenta, tá. Ele respondeu por ela lá. Agora eu fico nessa situação. Quer dizer, são aspectos, são peculiaridades de um projeto de plantação de igreja que nós precisamos contemplar para aperfeiçoarmos, assim, se tivermos seriedade, né, para fazer isso. Quando eu falei do leigo, da espiritualidade leiga, eu ainda até usei essa expressão, espiritualidade leiga. Não leigo como condição institucional, eu sou clérigo da igreja metodista, o Demétrio é leigo da igreja metodista. Isso não basta. Como clérigo da igreja metodista, eu preciso cultivar uma espiritualidade leiga. Nós estamos vivendo um processo de inversão. Nós temos leigo com uma espiritualidade, assim, intensamente clerical. Eu falei sacerdotal, mas o Gersimar falou clerical, e clerical é melhor. Porque o sacerdócio ainda tem aquela questão da mediação e tal, o clerical não. O clerical é essa questão da autoridade, do poder... Né, do exercício da autoridade do poder. Nós temos leigo com espiritualidade clerical. Né? Eu tenho visto algumas pessoas que, na perspectiva institucional, são leigas, mas cujos traços, né, a tônica da espiritualidade é clerical. No sentido de imposição, de dizer, olha, aquela questão do líder, né? Eu sou o seu líder, eu sou o seu discipulador. Isso são traços de espiritualidade clerical, que é praticada, que é vivida pelos leigos. Eu estou muito preocupado com isso na nossa igreja. No Concílio Geral, eu falei, teve uma tarde lá que a gente ficou discutindo isso um tempão. Eu falei, olha, não é apenas um programa, simplesmente é um programa de espiritualidade. Está afetando a espiritualidade, porque nossa membresia leiga está assimilando uma
espiritualidade clerical. Não se planta a igreja desse jeito. Não se planta a igreja assim. O caminho da plantação de igreja é o inverso. São os pastores vivenciando uma espiritualidade leiga. Uma espiritualidade da comunhão, do serviço, do cuidado, da escuta, né? Da escuta. Uma espiritualidade aí o Eugene Peterson, não sei quantos de vocês têm lido o Eugene Peterson, uma espiritualidade do ócio, do pastor desnecessário. Pastor desnecessário, né? Deus vai agir e Ele não precisa de mim para agir. Eu não tenho Deus não necessita disso, né? Essa espiritualidade que eu me refiro como sendo uma espiritualidade leiga. Então, como é que é seu nome, meu irmão? Você que perguntou aí sobre o leigo e o... Não entendi. Mozark. Essa parceria, né? Pastor leigo, não sei se esse é um termo certo, porque ainda crava muito, define muito, de maneira muito rígida as identidades, né? Identidade ou pastor ou leigo. No processo de plantação de igrejas, a espiritualidade precisa ser pautada por uma espiritualidade leiga. Seja do pastor ou do leigo. Seja do pastor ou do leigo. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas assim, quando eu dizia para a pessoa, eu sou pastor da igreja metodista, eu quero que você vá na minha casa e tal, ela não vem. Agora, quando eu vou para o ambiente de vida dela, e lá a gente se encontra, e lá ela percebe, olha, é um sujeito que está vivendo a mesma situação que eu estou vivendo, porém, uma perspectiva diferente, mas que eu não posso imediatamente classificar como uma perspectiva clerical. Ó, eu estou jogando futebol, alguém me deu uma entrada, né? Assim, eu jogo no gol, eu vou ilustrar assim, alguém me deu uma entrada, eu levanto e falo um palavrão, eu xingo o cara, eu vou para cima e tal. Isso é a ética do futebol, está valendo, está lá, está valendo tudo. Agora, a partir do momento que aconteceu isso comigo, eu me levantei e falei assim, né, eu reclamo tal, e não expresso a minha raiva, eu não revido. Se a pessoa sabe que eu sou pastor, na cabeça dela a coisa está assim, ó, ele não xingou, mas porque ele é pastor, mas se ele não fosse pastor, ele teria xingado. Agora, se ela não tem essa informação prévia, ela vai dizer, por que esse sujeito não xingou? Quais a motivação? Ele não é pastor, ele não é? É isso que eu estou dizendo, assim, é uma ilustração grotesca, mas é o que eu estou dizendo da espiritualidade leiga. Se você se apresenta na sociedade, eu sou pastor, eu sou clérigo, ora, esperam de você que você não beba, não fuma e não se divirta, né? Para a gente... Agora, eu me apresentando, não, olha, eu sou... E se você desempenha esta ética... Essa ética já está pré-concebida na cabeça das pessoas. Você não está fazendo nada demais. Não está fazendo nada demais. Agora, quando a gente encarna uma espiritualidade leiga, é diferente. É diferente. O Carlos Alberto falou ali do estereótipo pastoral. Exatamente, esse é um problema sério. Um problema sério. Porque nós gostamos também do estereótipo pastoral. E a gente está ensinando os membros leigos da nossa igreja a gostarem da espiritualidade clerical. Isso me preocupa bastante. A questão da salvação. Apocatártase é um termo do Orígenes. Você conhece Orígenes? Geraldo, né? Eu não sei, pessoalmente não, é ótimo, né? Orígenes é um teólogo do início da igreja. Orígenes está no século II, me parece, século II ou III. Orígenes escreve contra Celso, e é Orígenes que escreve contra Celso, e ele vai fazer uma defesa
da ortodoxia cristã frente às questões ainda do gnosticismo e tudo mais. E o Orígenes diz assim, o amor de Deus não tem limite. Então, a consequência óbvia da ilimitação do amor de Deus é a restauração e a reconciliação universal. Ora, se o diabo tiver uma personalidade, que isso é um tema aí para a gente discutir depois, dizer, o diabo é uma pessoa, ele tem personalidade, ou ele é o pior de mim mesmo, né? Isso é uma discussão. Mas, se o diabo tem uma personalidade, o Orígenes vai dizer, ele também será reconciliado. Ele também será reconciliado. O amor de Deus vai... Então, isso não é uma coisa que surgiu, é uma corrente teológica. O Orígenes escreve isso, ele é celebrado durante a vida. Quando os caras descobrem que esse dado na teologia dele, eles desenterram o Orígenes, que ele já tinha morrido, eles desenterram o cara e queimam a pessoa, para não deixar... É a pessoa? Mas não pode ter, né? Não escapa, né? Desenterra e queima os ossos do Orígenes como condenação herética. Se eu for um dia condenado como herético, eu prefiro que seja assim, que queimam os meus ossos depois que eu tiver já enterrado e tal, né? Daí tudo bem. Pode ser. Então, há uma discussão longa sobre isso, né? Não daria conta da gente manter aqui. Eu não tenho problema com a teologia do Orígenes. Não tenho problema. O Wesley fala do calvinismo invertido, né? Eu acho que os calvinistas não aceitam essa designação, né? Eu não sou especialista em Calvino. Não. Eu não sou especialista em Calvino. O que eu sei é que a doutrina da predestinação, ela decorre de uma concepção da soberania de Deus. Deus é soberano. Se Ele deseja salvar, Ele vai salvar. Né? Mas o calvinismo, não o Calvino, o calvinismo, né? É lógico que é logo no século XVII. O calvinismo vincula essa ideia da soberania de Deus e da salvação a um tipo de ética específica. E aí decorre, quando a gente fala de predestinação, eu fico me perguntando se nós ainda estamos falando de Calvino ou se nós estamos falando da teologia reformada, dos calvinistas, que radicalizou alguns aspectos do próprio Calvino. Porque Lutero, todo mundo que a gente viu aí essa semana, para eles é um ponto pacífico. No contexto, no horizonte do século XVI, da Reforma Protestante, se Deus não é soberano para salvar, você não consegue desmantelar o esquema da venda de indulgências da Igreja Católica, da Igreja Romana. Tá? Então, é um ponto pacífico. Lutero também vai ter, né? E para os reformadores, me parece, o Lutero, o Calvino, o Zwingli, a questão da salvação, assim, você não tem mais que se preocupar com isso. Você está salvo. A gente não tem mais que se preocupar com essa questão. Nós estamos liberados e libertos para nos dedicar ao serviço ao próximo, ao louvor de Deus, à glória de Deus, o que o Calvino vai dizer. Quando eu falei da universalidade da salvação, eu não tenho na minha cabeça o Calvino, né, especificamente. Eu tenho na minha cabeça mais o Wesley mesmo. Essa é uma leitura que eu faço da teologia wesleyana. E aí eu pergunto, qual é a nossa... Eu estava até conversando com uma amiga nossa na hora do almoço. Qual é eu acho que a gente consegue caminhar um pouco mais se nós perguntarmos a causa do incômodo do nosso eventual incômodo com o fato da humanidade toda ser salva. Por que eu estou incomodado com isso? Não, essa não é uma pergunta, eu estou assim, que assim, eu não estou com essa coisa fechada na minha cabeça, esse é um horizonte de reflexão ainda que eu estou caminhando. E para mim a gente avança se eu perguntar, por que eu me incomodo tanto com essa ideia de que o outro está salvo? De que todos estão salvos? Por que eu me incomodo? Em nenhum momento,
em nenhum momento aqui eu ameacei a salvação de quem quer que seja, seria até uma contradição. Não é? Eu não digo para você assim, ó, se você não acreditar na salvação de todas as pessoas, você mesmo não está salvo. Não é isso. Agora, por que o fato da salvação ter sido concedida gratuitamente para toda a humanidade me incomoda? Me incomoda. Essa eu acho que a gente precisa perguntar. Tem muita gente que eu acredito que se não tiver o inferno, não precisa ter o céu também. Porque o que ela quer é que o outro seja castigado. Isso eu acho que é preocupante aí, Wesley, porque ele tira do nosso discurso, da nossa evangelização, da nossa disciplina, que o metodismo ele não tem um corpo doutrinário, ele tem uma disciplina, a compaixão, a misericórdia, e coloca no lugar um desejo de vingança, de retribuição, que muitas vezes é velado. Eu não falo, não saio por aí dizendo assim, não. Não pode estar todo mundo salvo, porque o camarada que curte a vida adoidado do jeito que eu gostaria de curtir a vida e estou aqui, ó, me contendo, esse camarada tem que sofrer, não é possível. Então, por trás dessa lógica, por trás desse nosso incômodo, eu fico me perguntando às vezes se não se esconde uma certa... estamos no tempo... Eu fico perguntando às vezes se não se esconde uma insatisfação nossa com o que Deus tem para nos oferecer. Explico. Citando Wesley daí. O próprio John Wesley, né? Porque daí o Wesley, citando Wesley, né? O próprio John Wesley. O John Wesley vai dizer assim, os homens, as pessoas, né? As pessoas boas servem a Deus por amor. As pessoas más servem a Deus por medo de ir ao inferno. Eu fico imaginando o que aconteceria se nós chegássemos à conclusão de dizer, não tem mais inferno. O que aconteceria com as nossas igrejas, com a nossa evangelização, com a nossa ética? Né? Não, mas se não tem mais inferno, eu vou botar para quebrar, arrumar 4, 5 mulheres, vou fazer tudo que... Converta-se. Converta-se. Né? Porque isso é a maldade do coração, que se comprime ali, né? Que se contém, por medo de ser castigado. Mas aí, para justificar e legitimar a minha ética puritana, né? Eu preciso do inferno, alguém tem que ser castigado, porque senão, como é que vai ser? Então, eu estou só assim, acrescentando algumas coisas, né? O que está por trás desse nosso incômodo? O que está por trás do nosso incômodo? Com essa questão da salvação universal. A sua salvação está em xeque? Não, a sua salvação nunca esteve mais segura do que antes disso, né? Você está salvo, nós estamos salvos, a graça de Deus. Agora, eu quero viver a plenitude da salvação. Isso precisa ficar bastante claro. Né? Nós temos um estágio, num nível da graça, que fala da salvação. O Darcy colocou isso de uma maneira simples e brilhante. Né? Nós estamos perdoados, Jesus perdoou a humanidade. Ele diz assim, nós podemos ter o nosso nome riscado, né? Riscado, é interessante essa ideia, que eu posso viver como um condenado. Eu já estou condenado. Não é isso que Jesus fala? Já está condenado, porque você não creu no Filho de Deus. Essa é a condenação. Essa é a condenação. Não há uma condenação, uma danação eterna, né, nessa fala. Então, eu tenho bastante interesse, fico bastante interessado nessas discussões. E eu acho que isso interfere na plantação de igrejas. Interfere, não é uma interferência decisiva, central, assim, inegociável, mas é uma interferência importante, Tem a ver com a questão do acolhimento, tem a ver com a questão da culpa que a gente às vezes vai colocar na cabeça das pessoas, da pressão para que se evangelize. Olha, vou evangelizar porque senão... Eu já tive que acompanhar situações
em que de fazer, eu não sei quantos pastores e pastoras vivenciaram isso também, de estar no funeral de pessoas que se suicidaram. E que a família fica muito aflita e vem perguntar para você assim: o que o senhor ou o que a senhora acha? O meu pai, ele está no inferno ou ele está no céu? Eu não tenho dúvida de dizer, está no céu. Está no céu. E pode ficar tranquilo que na eternidade você vai conviver com ele conforme a palavra de Deus diz lá. Aí, não, olha o pastor, eu aposto nisso, gente. É uma questão mais pascalina, de Blaise Pascal. Se eu tiver que fazer uma aposta, eu aposto radicalmente na superação de todas as ambiguidades da existência humana pelo amor incondicional de Deus. Aposto nisso. Eu acho que a gente tem que parar por aqui, porque senão a gente não caminha para hoje à tarde, mas a gente pode voltar a discutir esses aspectos aí, depois, se desejarem. A gente vai tentar, pelo menos, pontuar algumas coisas sobre a tríade missionária, e a nossa fala dessa tarde reporta-se principalmente ao livro do professor Nicanor Lopes, que fruto da tese de doutorado dele. Então, a gente vai realmente pontuar algumas coisas que também consideramos como alicerce para a plantação de igreja. Ou seja, qual que aí é uma cara bem brasileira, né, do que sustenta a missão de Deus em terras brasileiras, né? Então, a gente vai pontuar algumas coisas para começar com essa pergunta. Sei de novo. Qual é a relação entre a tríade missionária e a plantação de igrejas? Primeira coisa, vocês já ouviram falar da tríade missionária? É a tese do professor Nicanor Lopes. Quando a gente fala de identidade do metodismo, ele está falando aqui do metodismo no Brasil. Qual é o rosto da missão do metodismo no Brasil? E ele diz que a missão do metodismo no Brasil ela está fundamentada num tripé, né? Ou uma tríade: pregação, educação e responsabilidade social, né? Aí essa é a tríade, né? Então, qual é a relação entre tríade missionária e plantação de igrejas? Qual a relação entre tríade missionária e plantação de igrejas? Vamos ver se a gente consegue... Aí você que montou esses slides, né? Alicerce da missão de Deus, à luz da Bíblia e do metodismo. Pode ir para o outro. Isso. Algumas inquietações. Qual o desenho de nossa pregação na plantação de igrejas? Uma coisa. 2. Qual o desenho da educação na plantação de igrejas? E 3. Qual é o desenho da responsabilidade social na plantação de igrejas? Depois daqui para frente você assume, né? Eu vou falar mais do aspecto da responsabilidade social, depois a professora Blanche falará da educação. A tese do professor Nicanor é que a pregação do Evangelho, a missão metodista, ela tem uma pregação que remete à ação social, que remete à educação, que vai novamente fornecer conteúdos para a pregação. Então é um círculo. É um círculo. Isso significa que se eu chegar na minha igreja, e o Nicanor tem dados consistentes na tese dele, dizendo que todas as vezes que a igreja metodista no Brasil abandonou um desses elementos da tríade, ela ficou capenga. Ela não só perdeu membros, como ela viveu sérias crises organizacionais, institucionais, identitárias. Os momentos mais férteis da missão da Igreja Metodista no Brasil ocorreram quando esses 3 elementos estavam vinculados de maneira circular. O que significa isso? Significa que a pregação não pode ser uma pregação individualizante, espiritualizante, tudo isso que a gente já está cansado de ouvir falar.
individualizante, espiritualizante. Não é? Uma pregação pautada apenas na recompensa, na barganha. Essa questão, por exemplo, da salvação, não dá para a gente pregar o Evangelho na perspectiva de uma salvação individual, espiritual e como é que eu posso dizer? Abstrata, sem consistência social também, sem visibilidade social. Tá certo? Então, aí há uma questão. Ó. Se eu parto do pressuposto que a humanidade está salva, eu preciso me envolver com as situações de injustiça que contradizem esta manifestação da libertação, da salvação. Não adianta eu pregar só e a pessoa fala assim, não, eu aceito Jesus e agora eu me converti e eu vou ser membro da igreja, e essa pessoa está numa situação terrível de vulnerabilidade social e ninguém faz nada por ela. Então, no processo de plantação de igrejas, a gente tem que começar com uma pregação que inclua essa dimensão das relações sociais. A gente tem feito isso lá em Registro. Né? Eu tenho um episódio que eu vou contar antes da Blanches, da sequência. Num determinado momento, a Prefeitura Municipal de Registro decidiu cumprir uma determinação do Ministério Público Ambiental e demolir 44 casas que estavam construídas num ambiente lá de preservação ambiental. Quem está na Faculdade de Teologia já viu contando essa história, já conhece até o desfecho. A Prefeitura mandou o comunicado num dia, no outro dia foi lá e destruiu 4 casas, demoliu 4 casas. A gente parou, não pode ser assim, não. É preciso... e dizia para as pessoas assim, a gente tem um salão lá para vocês colocarem as coisas de vocês e alugarem, a gente empresta por 2 meses. Depois vocês têm que se virar aí para... A gente foi para cima, dizendo, não se trata a gente dessa forma. Criou-se um discurso na cidade de que aquelas pessoas eram invasoras, de que aquelas pessoas eram vagabundas. Né? E são aproveitadores. E isso infiltrou-se também no meio das igrejas, e das igrejas evangélicas. Pois bem, eu peguei o carro, fui até esse lugar e fui visitar as famílias. Não tinha ninguém que fosse vagabundo, invasor, nem aproveitador. Muito pelo contrário. Gente que tinha recibo de quanto pagou no terreno e tudo mais. E que construiu a casa com o suor do rosto. E que foi enganado pela legislação, dizendo, não, isso aí nunca vai acontecer e tal, pode comprar. E foi, estabeleceu a vida lá e agora estava com a vida de perna para o ar. Resumindo a história, teve um dia que a Câmara dos vereadores ia votar o projeto lá de demolição e desse aluguel e tal. Eu fui para a Câmara e pedi para usar a tribuna. E eu falei para esse pessoal, falei, olha, a vocação de pastores e políticos, de sacerdotes e políticos, se encontra na defesa do pobre. Nós estamos juntos ali, essa é a nossa praça. Esse é o lugar que nós nos encontramos. Vocês, vocacionados por Deus para serem políticos, e eu, vocacionado por Deus para ser sacerdote. O nosso encontro é na defesa do pobre, do direito, da justiça. Pois bem, nisso estava um cara lá fazendo uma pesquisa, quem eu era, né? Se eu não tinha nenhum podre, se eu não estava... Ele foi fuçar lá na internet, e estava mexendo, vereador também, vereador evangélico. E não, porque como é que pode falar isso, né? Esse cara deve ser petista, e estava aqui, Aí, depois que ele fez a pesquisa, ele foi para a tribuna daí falar, olha, quando o pastor Martim começou a falar isso,
Eu falei, ele deve estar querendo se candidatar na próxima eleição, ou deve ser dessa turma aí do pessoal do PT, que só faz criticar todo mundo e tal. Mas depois não, depois eu vi que ele é pastor da igreja metodista. E eu fui pesquisar na igreja metodista, começou com John Wesley. E eu achei uma frase do John Wesley aqui, que diz que não há cristianismo que não seja social. E eu vi uma longa tradição da defesa do direito das pessoas aqui pelo metodismo, pelo John Wesley. Então, o que o pastor está falando, ele está falando com autoridade a partir da tradição espiritual dele, nos chamando a atenção e tal, tal, tal. Isso é identidade metodista. Eu fiquei muito feliz. Eles vão para a igreja, eles vão lotar a igreja, tem mais 800 pessoas lá dentro da minha igreja? Não, não tem. Não tem. Mas eu também não fui lá para isso. Eu fui lá para ser um ministro que implanta e que testemunha o amor de Deus na perspectiva da igreja metodista. Aí eu fiquei feliz, porque isso eu consegui fazer. Então, a responsabilidade social não pode estar desvinculada da pregação. E a pregação não pode ser individualizante, no sentido de fazer as pessoas indiferentes ao sofrimento dos outros que compõem a sociedade. Esse é um aspecto da tríade. A Blanche agora vai falar da educação. Só pontuar também sobre a questão da educação, que é um outro lado da tríade. O Nicanor, ele lembra, na verdade, uma fala de John Wesley, que toda a educação tem uma relação profunda com o desenvolvimento da fé. Isso é relevante porque não é só a dimensão da fé, por exemplo, na escola dominical, mas ele fala também que desenvolvimento da fé é restaurador da vida. Alguns de vocês e algumas de vocês conhecem, já ouviram falar de um metodista já falecido, foi professor na Candler, pastor, que tem um livro chamado Estágios da Fé, James Fowler. E James Fowler, ele justamente pega esse elemento de wesleyano, vamos dizer assim, no pensamento de John Wesley, e tenta fazer uma correlação com um processo educativo que ele não fica só na dimensão cognitiva. O que a gente percebe na proposta de Wesley, inclusive, o processo educativo dele, como o Martinho falou, se misturava com toda essa dinâmica social e com toda essa dinâmica da pregação. Não tinha como separar. Então, aquilo que a gente está falando pela manhã, aqui eu só relembrei uma marca metodista, isso aqui está no plano para a vida e missão da igreja, né? E eu coloquei uma vivência, essa dimensão da... Eu tive duas experiências assim, dessa dimensão da educação em relação a questão de igreja, né? A primeira, que a minha conversão foi na escola dominical, foi no ambiente de educação da fé, né? E onde, naquela ocasião, a gente era estimulado a vivenciar isso, como eu já falei pela manhã. E a outra foi que a segunda igreja que eu pastoreei, que foi lá em Bertioga, né? Eu vivi o dilema de ter uma igreja que montava, a gente tinha que montar e desmontar, porque era num pátio de uma escola, né? E depois, quando aí sim, nós plantamos uma igreja em Boracéia, também, antes de ser na associação de bairro, era numa escola pública. A outra era numa escola metodista. E as tensões que existiam entre a escola, né,
colégio, né, a escola metodista, e a presença daquela igreja ali, cujos membros eram os que trabalhavam para o pessoal que tinha casa naquele bairro. Então, o que eu observei nessa dimensão da vivência é que o processo de conversão dessas pessoas, ela se dava muito mais por esse viés dessa convivência, desse estar junto, como a gente tem falado aqui, desse ir até as pessoas e ouvir como que elas também desenham essa presença do reino de Deus entre elas, do que nós chegarmos lá com o projeto X ou Y. Para vocês terem uma ideia, a proposta que eles fizeram assim: pastor, o nosso culto é sábado à noite, a nossa escola dominical é domingo à noite. Eu quase caí para trás. Como? Culto à noite, sábado, escola dominical, domingo à noite. Tá bom. E o que eu faço domingo de manhã? Dorme. Tá bom. Porque também não adianta a senhora fazer visita de manhã, porque está todo mundo trabalhando e os patrões estão dormindo, vão para a praia, sei lá para onde, enfim. Então, eu tirou o meu chão, mas eu percebi justamente que essa dimensão foi mais educativa para mim, porque aquela coisa hermética, quadradinha, né, que às vezes a gente tem, por exemplo, numa sociedade urbanizada como hoje, quem trabalha aqui em São Paulo, os meninos e meninas aí, estudantes, vocês sabem disso, o desafio que vocês têm, e também outros centros urbanos. Hoje, como é que a gente faz, por exemplo, a nossa escola dominical como uma expressão educativa, né? Então, no interior é diferente, depende desse contexto todo que a gente vive. Mas aquela proposta deles me tirou o chão, né? E aí, a escola dominical, domingo à noite, e na outra igreja que começou a surgir, a gente tinha que ir domingo à tarde. Porque para dar tempo de voltar para a escola dominical no outro bairro. Então, assim, eu vejo que esse processo educativo ele é muito mais amplo do que transmitir um conceito, transmitir um pensamento, mas é a forma também da gente se educar para a plantação de igrejas, dependendo do contexto onde se está, dependendo de como que essas pessoas elas colocam para nós esse olhar também da igreja. Porque não adiantava. Eu lembro que uma vez, já em Santos, aliás, em linha de Bertioga, olha, o Natal nós passamos todo mundo junto aqui, dia 24 para 25, agora, a senhora não desça aqui dia 31. Não adianta ficar no altar de 31 para 1º, a senhora vai ficar no altar da estrada. E não vai encontrar a gente aqui. Vamos fazer isso de outra maneira. Então, assim, quebra muito os projetos que não incluem essa dimensão educativa, também no processo do desenvolvimento e do olhar da própria comunidade para a sua realidade. A gente pode inserir algumas coisas? Com certeza. Depois a gente foi tentando adequar algumas coisas. Mas isso é apenas para ilustrar que algumas comunidades, elas acabam, e isso também foi uma outra experiência que eu tive, por exemplo, que é uma comunidade, aí o Martins estava falando um pouco sobre isso no final da manhã, aliás, no início da tarde, mas igrejas que surgiram mesmo no pátio de uma escola pública. Mas, assim, sinceramente, eu não sei para onde foi parar aquelas pessoas, né? Algumas ficaram na nossa igreja, outras se foram. Considerar aquilo igreja ou não é uma outra história. A proposta do Fowler, então, nessa dimensão educativa, quando ele repensa John Wesley, como é possível perceber a nossa fé no processo do nosso desenvolvimento humano. Ele chamou uma palavra que eu não gosto muito, chamado estágios da fé, né? Esse negócio de estágio é meio estranho, mas, enfim, querendo ou não,
uma questão de plantação de igreja que é muito interessante, é que, e não só plantação de igreja, essa questão missionária, né? Ela vem de um saber superior sobre um saber inferior, sobre um saber divino e um saber, sei lá, mundano. Então, o Fowler, ele diz o seguinte: eu posso ter, ele chuta assim, ele posso ter 60 anos, mas eu posso ter uma fé de criança, né? Batendo o meu pezinho e querendo que Deus me dê aquele brinquedinho XYH, né? E nesse pensamento dele, ele quebra muito essa lógica de que o saber educativo que a gente vai, ou na plantação de igrejas, ou na área missionária, ele não beba justamente dessa proposta de escuta e de saber conjuntamente. E aí eu coloquei para vocês, vou pular um pouquinho, né? Essas 4 dimensões da fé, que é uma releitura que se faz desse pensamento de Fowler, que eu acho que pode nos ajudar aí quando a gente pensa a parte da educação na tríade missionária. A fé percebida, né, e aí, é claro, eu acho que merece aí, por exemplo, teólogos como Paul Tillich, amados e odiados por alguns, né, depende de quem gosta do Tillich, enfim, que ajuda em algumas coisas, né? Porque ele vai que a fé é o sentido último da existência, enfim, né? A dinâmica da fé, aquele livro é danado, né? Então, a fé percebida, que ela simplesmente acontece quando eu me disponho a me relacionar com a outra pessoa. A única coisa que a gente percebe em algum momento, essa pessoa aqui, ela fez parte da minha vida, ou fará, e que, segundo a orientação cristã que eu tenho que aprender a me relacionar com o outro. Acabou. Né? Uma coisa que a gente tem que ter muita clareza é que a gente conhece muito pouco as pessoas. Né? Deus conhece todo mundo, mas a gente conhece 10%. Não sei, né, se tem alguma ligação com o dízimo. Mas a fé associativa que ele fala é aquela que você vai além de um outro que é individual, né? Porque esse outro e a outra, geralmente também a gente desenha isso para a gente, né? A fé associativa é que a gente sai de casa, momento de aprendizado sistematizado, socializado fora de casa. Então, eu faço associações e comparações. Bom, a minha igreja tem ar-condicionado, a igreja do Wesley não tem. Então, eu fico fazendo associações. Logo, Deus está mais na minha igreja do que na dele. Né? Então, eu posso fazer associações por meio da minha fé, ou não? Posso. Né? Porque toda a discussão que o Martim estava falando aí, que essa especialidade dele, se falasse que todo mundo está salvo, mas, assim, para mim, o que pega nisso se a pessoa pergunta para onde vai ou não a pessoa depois da morte, o que a gente treme, gente, é o sofrimento. Né? Quem aqui está pregando sobre céu? Levanta a mão. Céu. Isso. 2, 3. Então. No passado, todo mundo levantaria a mão. O que se fala mais é o hoje, agora. Olha, você pode viver, isso também é uma educação. Você pode viver o céu agora, não precisa ser só depois. Né? Algumas perguntas, até as pessoas na igreja falam assim: o que eu quero fazer com ouro depois de morto? Ruas de ouro, né, que o pessoal fala. Então, as pessoas na igreja perguntam para a gente. Então, assim, a concepção é de que lá eu vou ter... há várias concepções nesse pós-morte. Mas, na minha concepção, o que incomoda mais a gente, nesse processo todo, é até que ponto Deus vai me livrar do sofrimento ou não. E esse sofrimento pode vir na dimensão econômica, ele pode vir nas questões familiares,
ele pode vir numa enfermidade e ele pode vir também no momento da morte. Então, essa é uma fé que começa a associar conceitos e vivências. Primeiro, eu só percebo, eu só vou com o meu conceito. O segundo, eu começo a comparar o meu conceito. Né? Até que ponto a minha fé ela me sustenta, me ajuda a enfrentar os meus limites ou não? Ou eu tenho que ter certezas para caminhar, né? Aí vem a fé interrogativa. Tem pessoas, né, aí segundo esses estudos, que ficam até aqui, na comparação. Não chega a se interrogar. A questão da fé interrogativa não é só questionar o outro, é me permitir me questionar e ser questionado, sem o receio de perder a minha identidade. Hoje, qualquer pastor e pastora, né, algumas perguntas, se vocês forem falar para juvenis, né, adolescentes, são as mesmas perguntas, viu, gente? Só vai mudando assim Mas ninguém quer ficar... Porque essas perguntas a gente não tem resposta. E se tem, ou você fecha demais, você abre totalmente. E aí, como é que eu faço com as variáveis? Né? Eu me lembro uma vez numa Juname, acho que era Juname, que me colocaram lá para falar, eu, o Bispo Adriel, na época, uma psicóloga, e era aquelas histórias, gravidez antes do casamento, sexo antes do casamento, e um frisson, né? Quando a gente chama a responsabilidade para a família e para o próprio adolescente, a coisa começa a apertar, né? Então, a fé e a educação que não se permite interrogar, nessa concepção, ela fica imatura. Eu não aguento lidar com perguntas que me incomodam e que me inquietam. E, na pastoral, a gente vai enfrentar isso o tempo todo. Tem perguntas que nós não temos resposta, mas isso não me impede de acompanhar a pessoa e de estar com a pessoa. Tem fenômenos que eu não compreendo. Não compreendo. Mas isso não me impede de estar com a pessoa que está vivenciando esse fenômeno que eu não compreendo. Então, aí são as escolhas pastorais. E a fé integrada, onde ele fala que tudo que a gente vive, ou a nossa maneira, a nossa escolha de vida, ela se faz e ela se configura totalmente para o reino. Né? Ou seja, ela consegue dialogar com os mais diferentes pensamentos, comportamentos, pessoas, e, assim mesmo, consegue semear os valores do reino de Deus, sem medo de se perder no meio de tantas diferenças, que é o nosso olhar, que é para o diferente. Né? Então, essa maneira de olhar a fé nos ajuda muito, né, porque nós sabemos que também, numa plantação de igreja, ou mesmo numa missão, em todos os sentidos que ela possa envolver, nós criamos expectativas aonde a gente quer que essas pessoas cheguem. A nossa imagem e semelhança ou a imagem e semelhança de Deus? Espero que seja a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é mais amplo que a gente. Nós somos paradigmas? Podemos ser, claro. As pessoas vão olhar com você e vão esperar que você tenha algum tipo de comportamento mínimo que dê um testemunho cristão. Mas nós não criamos pessoas para depender da gente. A gente cria pessoas para também saberem fazer escolhas. Porque na hora do aperto, a gente não vai estar lá, às vezes, né? E mesmo se a gente tiver, quem tem que escolher é a pessoa. Então, isso aqui é apenas ilustrativo de como que a educação metodista ela é mais ampla do que a gente imagina nesse processo. Ou seja, a maneira como a gente educa para a fé pode ajudar as pessoas e ajudam elas a lidarem com todas as situações no seu cotidiano. E aí tem só uma citação desse autor Fischer, que é muito interessante. Ele diz assim: os grupos que sobreviverão aos desafios do presente tempo estão muito ligados ao como dar testemunho da sua fé e razão da sua existência. Portanto, é indispensável valorizar a história das pessoas e da comunidade, desenvolvendo uma pedagogia histórico-crítica.
Então, isso é apenas uma pincelada, depois esse material vai ficar para vocês, mas é um tipo de discussão, de diálogo bastante relevante quando a gente fala do viés educativo. Ou seja, é essa tríade, esse movimento missionário, né, onde a pregação, a educação e a responsabilidade social se encontram e integram a missão de Deus. Obrigada. Essa questão da educação metodista é muito interessante, mas a gente tem hoje uma ideia trazida desde a minha conversão, isso está dentro da igreja, a ideia da paternidade espiritual. E aí, eu concordo plenamente com o final que você disse aí, principalmente comigo, mas no final principalmente, lendo Bill Hybels, pela Creek, fantástico o livro que ele escreve, onde ele descobre isso em 2005. Que a igreja da paternidade espiritual, ela está fadada a isso. A ter pessoas que vai chegar fazendo essas queixas. Queixas de bebê. Vim para a igreja, mas os meus problemas não foram sanados. E aí, ele passa por uma outra dimensão, a partir de 2005, a River Creek passa a ter uma nova dimensão na sua identidade e até na sua implantação de novos projetos, novas igrejas. Mas eu não sei se é a falta de nós termos uma visão mais futura, porque chega as coisas aqui, a gente vai pegando isso, vai implantando, sem ter uma noção clara do que o Fisher anuncia. Porque de fato essa igreja parece estar fadada a isso, mas ainda permanece sendo anunciado, pregado a ideia da paternidade espiritual, quando na verdade a gente deveria estar fazendo esse treinamento aí, educando as pessoas para uma espiritualidade mais independente. Agora, no que nós temos agora, eu estou lidando com isso. Eu estou numa igreja onde eles esperam de mim o quê? Um pai. Tem gente que vem conversar comigo, pastor, me pediu um conselho aqui para o senhor. Gente de 40 anos vem falar comigo, eu vejo o senhor um pai. Literalmente, né? Porque existe dentro do estereótipo do pastor a ideia, ainda essa ideia. A igreja também tem essa ideia. Na implantação da igreja, de uma igreja que permaneça, daqui para frente, ainda mais com as demandas da sociedade globalizada, etc., realmente essa igreja que vai ensinar, essa igreja educativa, tem mais fôlego. Mas e hoje? Como lidar? Como desconstruir essa ideia da paternidade espiritual? Eu não tenho muita precisão desse conceito, mas, assim, para mim, o problema não é o título, porque a questão pai, mãe, lá na África, por exemplo, chama pai pastor, mãe pastora, não é isso? Eu vejo lá naquele contexto uma dimensão afetiva e também cultural, né? No sentido de respeito, de ter alguém de referência, que para mim, Carlos, é diferente de uma dependência. É interessante porque, aliado a isso, né, acho que daria para a gente falar muitas coisas. Hoje, quem vive as maiores crises familiares hoje são dos pais e mães, ou dos cuidadores e cuidadoras. Eu não sei como ensinar o meu filho ou minha filha. Pastor, fala que ele é salvo, por favor, né? Né, porque você fala que ele para eu ficar aliviado. Então, a crise é justamente essa, porque não existe todo um clamor das crianças e dos adolescentes, que a gente poderia também incluir aí na nossa discussão, porque muitas igrejas começam com crianças e com adolescentes. Só que, às vezes, não são consideradas igrejas, porque só tem criança, ou um pouquinho de adolescente, né? Então, aí é uma outra capítulo. Mas o que é que está acontecendo que os pais e mães, ou cuidadores e cuidadoras, se sentem tão perdidos, né?
Eu vejo que existe aí uma tentativa de que essa figura religiosa, né, ela consiga dar uma direção também para quem se sente perdido. Uma pessoa de 40 anos, de 50 anos, enfim. Hoje por isso que eu falei, a sabedoria não se dá somente pela idade, também pela idade. Essa é a tônica do Fowler, e outros desenvolveram isso depois com outras ideias. Também se dá nessa abertura, nessa percepção, onde você pode agregar a sua fé sem dicotomizá-la do seu cotidiano. E eu vejo assim que é um processo educativo de que, se a gente pegar Jesus, questão de arroz com feijão da fé, quando Jesus vai, ele faz mais perguntas que qualquer outra coisa, ele diz assim, ó, vá e não peques mais. Vá, siga a sua vida. Eu vejo que, às vezes, em atitudes simples, a gente pode reeducar a comunidade, né? Mas isso não vai isentar que as pessoas vão nos procurar e vão ter em nós uma certa expectativa. Agora, esse tipo de educação, ela não é automática, não é automatizada. Ela vai sendo agregada, ela vai sendo acolhida no decorrer do tempo, né? Porque ela puxa mais também a responsabilidade, ela socializa a responsabilidade com as pessoas. Porque você também tem que socializar o seu poder. E nem sempre o pastor ou a pastora quer fazer isso. A gente tem que abrir mão do poder de dar resposta para tudo, em algumas situações, e de usar mais as perguntas para as pessoas, né? E é interessante quando você utiliza isso, que, para mim, a pergunta mais difícil que Jesus fez foi: o que quer que eu te faça? Né? Porque, às vezes, não se sabe, a pessoa nem sabe o que ela quer. Ela sabe que ela quer sair daquela situação, mas quando ele fala o que quer que eu te faça, qual a sua participação nisso? Né? Então, eu vejo que é um processo da gente acreditar numa educação, numa pedagogia de Jesus, que ela chama a responsabilidade das pessoas na sua salvação, né? Ou seja, eu vou me despertar para essa salvação, mas eu tenho que cuidar dela, né? Porque, senão, daqui a pouco eu vou ter que ser confrontado de novo, né? Então, essa corresponsabilidade, essa resposta, aquela graça responsável, aquela que responde também a um convite. Então, eu vejo que a gente precisa incluir mais nas nossas discussões de plantação de igrejas a presença das crianças e também dos adolescentes, né? Eles estão clamando por aí, porque a nossa fé, ela está muito com uma linguagem muito adultocêntrica, né? E privilegiando os leigos e leigas, às vezes pastorcêntrica, né? Uma última pergunta. Diante do contexto que temos experimentado, a educação cristã se configura muito mais como uma educação domesticadora do que um eixo articulador da missão de Deus. Como superar essa configuração da educação? Aqui é o Marcelo, né? Uma coisa que a gente se depara bastante quando a gente fala da educação cristã, quando fala de domesticação, né? Quem já estudou Paulo Freire, vamos lembrar dele, né? A famosa educação bancária e libertadora, ele se inspirou no Evangelho. Isso está mais do que, né? E isso está nos escritos dele. Uma educação libertadora não é fácil, gente. Você quer um grupo de ovelhas dependentes de você ou autônomo? Autônomo não é independente, tá? Então, que dependa de você para qualquer coisa, ou que busque uma autonomia no sentido assim: eu sei que eu preciso da figura pastoral, ela é relevante, mas eu tenho condições de enfrentar essa situação no meu trabalho, na minha casa, e não necessariamente, em qualquer momento, solicitar
essa presença. Por isso que eu falei, se a gente opta por uma educação libertadora como a de Jesus, nós vamos ter que repensar o poder pastoral. A forma como a gente vivencia esse poder. E isso é uma pedra no nosso sapato. Porque, às vezes, quando a gente às vezes não encontra guarida, ou, vamos dizer assim, uma resposta como a gente gostaria do povo, a gente começa a impor, em nome de Deus, em nome sei lá de quem, enfim, né? Em nome do meu título. Né? Então, eu vejo que isso é uma opção de ministério pastoral, de serviço pastoral que a gente tem, né? E que é um grande desafio para a gente. Quer dizer, o que é que eu estou educando enquanto eu faço isso? Enquanto eu começo um novo trabalho? Como que eu me autoeduco também? Né? Esse é um repensar constante, que a gente precisa se despertar aí a todo momento nessa questão da tríade missionária. Gente, muito obrigada mais uma vez.